Se você, assim como eu, se apaixonou por Adoráveis Mulheres e agora quer saber tudo a respeito e já correu na livraria para comprar o livro, que foi o que eu fiz no dia seguinte que eu assisti ao filme, talvez você goste de saber do que eu vou te falar. Eu fui atrás de tudo que eu pude encontrar. Se tiver faltando alguma coisa aqui, me desculpe e me fala aqui embaixo para eu também saber. Mas eu fiz uma grande pesquisa para encontrar todas as possíveis adaptações fílmicas e até algumas coisas que foram pro palco da história original de Little Women da Louise May Alcott. Talvez você não queira saber de todas elas, porque muitas coisas são muito antigas e quem sabe você não tenha tanta paciência assim para assistir. Mas eu te garanto que pelo menos, eu diria que 3 você talvez considere assistir e conhecer essas outras adaptações. Um filme estrelado pela Katharine Hepburn, o outro que é o mais famoso de 1994 e também um anime japonês que está disponível pela Amazon. E se você é desses que adora esse tipo de coisa, de curiosidade, da vida de artista, de toda a história, biografia, história do cinema e resenhas de alguns filmes, você tá perdendo tempo se você ainda não se inscreveu neste canal e também não tá dando aquela força em compartilhar com seus amigos pra gente começar a crescer de verdade e trazer sempre muita coisa interessante por aqui. Vale lembrar aqui que eu excluí dessa lista, eu acho que 4 ou 5 filmes que eu encontrei nas pesquisas, que existem alguns relatos, existem dados históricos, vamos dizer assim, que eles existiram, mas infelizmente eles foram perdidos e não existem mais nenhuma cópia hoje. Por isso, se não existe mais, não tem por que estar nessa lista. A primeira delas, em 1918, é um filme mudo americano, o primeiro a iniciar as filmagens com Little Women. Logo em seguida, em 1933, esse filme foi um estouro, especialmente porque ele foi lançado em meio à Grande Depressão. Então eu acho que fez muito sentido para muita gente e foi um filme muito interessante, especialmente porque ele é estrelado por Katharine Hepburn como Jo March. Em 1949, já para entrar nessa disputa de o filme mais famoso, este filme é filmado em Technicolor, que é uma técnica dessa época para coloração de filmes. Foi um estrondo, ficou super famoso porque era a modernidade da época, então isso foi realmente um filme muito bem visto justamente por isso e porque trouxe Elizabeth Taylor como Amy March. Pulando para 1994, porque eu só estou falando em filmes por enquanto, a gente tem uma das mais famosas adaptações de Little Women, especialmente pelo seu elenco pesado. Jo March é interpretada por Winona Ryder. Amy, quando criança, é interpretada por Kirsten Dunst. Susan Sarandon é a mãe de todas elas e Christian Bale faz o Laurie. Até então, muita gente dizia que essa era a melhor adaptação antes da Greta Gerwig decidir fazer a versão dela, que é a próxima versão que a gente tem. Próxima versão que a gente tem de 2019 de Adoráveis Mulheres, com tudo aquilo que a gente já falou no outro vídeo aqui sobre este filme. Se você não assistiu, corre lá para assistir, que eu acho que tá um vídeo bem interessante. Começando a falar agora de televisão, a gente tem já em 1950 a primeira série ou minissérie de 2 episódios. O primeiro se chamava A História de Meg e o segundo se chamava A História de Jo. No mesmo ano, para não ficar para trás, a BBC faz então a sua primeira adaptação de Little Women para televisão. A grande diferença é que a BBC não se baseou diretamente no livro, mas sim em uma peça que contava a história de Little Women. Em 1958, a CBS decide fazer a sua versão musical contando a história dessas 4 irmãs. Parece que a BBC gostou tanto dessa história que toda vez que alguém lançava alguma coisa, a BBC lançava algo atrás. No mesmo ano, em 1958, ela lança uma minissérie de 6 episódios contando a mesma história de novo. Em 1970, ela vem lançar uma outra minissérie com 9 episódios. Mas eu acho que ela se empolgou tanto que nessa última ela ficou um pouco mal vista. O orçamento da série foi muito baixo e parece que isso ficou muito evidente a quem assistiu.
e os atores também eram muito velhos para o papel. E para não ficar para trás, a NBC em 1978 também fez a sua minissérie com 2 episódios. Sobre animes japoneses, a gente tem 2. Um de 1981 que se chama Four Sisters of Young Grass e outro de 1987, Love's Tale of a Young Grass. Este segundo de 1987 está disponível na Amazon Prime, caso você queira assistir. Falando agora dos palcos em geral, antes de todo mundo decidir filmar Little Women, a Broadway teve uma peça já em 1912 contando a história da Louise May Alcott. Não muito depois, em 1969, a gente teve uma obra de balé que durava 1 hora, tiveram a participação de 63 crianças e incluíam monólogos dramáticos durante a obra. Em 1988 virou uma ópera através da Houston Grand Opera e em 2005 volta mais uma vez como peça para Broadway, recontando essa história que todo mundo adora adaptar. Eu confesso que eu só assisti a Adoráveis Mulheres da Greta Gerwig. Eu sequer tinha ouvido falar dessa história até então, mas eu me interessei muito por alguns desses filmes e eu vou ir atrás para assistir. E você conhece alguma dessas adaptações? Tem a sua preferida? Comenta aqui embaixo pra gente conversar sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.